Prontinho, gravação iniciada. Show de bola. Minha tela tá compartilhada aí, não tá, pessoal? Minha tela tá Tá, tá, compartilhada? tá. Maravilha. Então vamos lá, né? No último vídeo a gente deu algumas discussões mais aprofundadas sobre o gráfico de velocidade em função do tempo e algumas informações que podem ser obtidas por meio desse gráfico, né? A gente viu que por meio do gráfico de velocidade a gente consegue achar a velocidade inicial, a gente consegue achar, no caso, não são em todos os casos, mas a questão da inversão do sentido, quando o gráfico toca o eixo do tempo, intercepta o eixo do tempo. A gente viu que a gente consegue também achar a aceleração por meio da inclinação da reta. A gente viu que a gente consegue achar a variação da velocidade, por mais que a variação do espaço, por mais que o gráfico seja de velocidade, mas a gente também consegue achar informações pertinentes ao espaço, pegando a área da figura, e vimos que se essa figura ela está posicionada acima do eixo do tempo, então nós vamos ter uma variação de espaço positiva. Mas eu posso também ter essa figura formada abaixo do eixo do tempo, e aí então eu vou ter uma variação de espaço negativa, né? E aqui agora nós vamos discutir um caso também, né, ainda sobre área, mas onde eu vou ter duas regiões formadas, né, no caso duas figuras, tanto uma abaixo do eixo do tempo, quanto outra acima. Então vamos ver como é que funciona isso, tá certo? E aí eu trago essa função, tá bom? Uma função ali 20 menos 10t mais 2,5t quadrado, ok? E aí nós vamos determinar a posição entre os instantes 0 e o instante 6. Ok? No instante 0 deu 20 e no instante 6 deu 50. Dito isto, nossa variação de 30. Até aí tudo bem? Perfeito? Certinho? Certinho? Ok. E ainda sobre essa função, né? Quem é a velocidade inicial? -10. Menos 10 metros por segundo. E quem é a aceleração? 5. Isso, 5 metros por segundo ao quadrado. Então a gente já consegue também determinar a nossa função da velocidade, que é quanto? Que é quem? Função da velocidade, quem é? -10 Menos 10 mais mais 5t, 5t. ok? E aí, depois a gente vai fazer um estudo, né, dessa função da velocidade, né, que a gente já tem ela, acabamos obtendo, né, ela não estava pronta, a gente foi lá e escreveu, mas já temos aí as posições no instante 0 e no instante 6, né? No instante 0 deu 20, no instante 6 deu 50. Então a variação de espaço entre os instantes 0 e 6 foi de 30 metros, tá bom? E aí, agora, fazendo um estudo dos valores da velocidade, eu faço o V0, acho que deve fazer até o 7 ou 8, deixa eu ver. Até o 7, ok? A função, a gente acha a velocidade inicial, a aceleração, escrevemos a função da velocidade e atribuímos alguns valores, né, como a gente costuma fazer, tá? Fiz do 0 até o 7, né? Depois eu organizo esses dados numa tabela e depois eu ploto o gráfico. Certinho? Até aí tudo bem? Só que quando eu vou analisar Ok. a área formada, a figura formada com os eixos, aí agora, olha só o que acontece, ó. Eu tenho duas regiões. Eu tenho essa região que está abaixo do eixo do tempo, e tem essa outra região, que está acima do eixo do tempo. Que figuras são essas? Que figuras são essas? Que figuras são essas, pessoal? Triângulos Dois triângulos. Mais um abaixo do eixo do tempo retângulos. e o outro acima. Lembrando que o nosso ΔS tinha sido de quanto? Triângulo. Como é que é? Como é que é? Triângulos. E dois triângulos. Né? Nosso ΔS era 30. Não se esqueçam disso. Nosso ΔS era 30. Então, vamos fazer a área dessas duas figuras, tá certo? Vamos fazer essa de cá primeiro. Vocês estão dizendo. E a gente já sabe que a área é numericamente equivalente ao quê? Se eu calcular a área é o quê? ΔS. É ΔS. Pronto. Vamos fazer a área 1. Que figura é essa? Como é que é a área de triângulo? Triângulo. Triângulo. Como é que Base é a área de vezes a triângulo? altura Isso, dividido por base 2. vezes altura sobre 2. Então, nessa primeira aí, base, né? Bem entre aspas, né? Que é o valor
Dá base aí. Base. 2. 2. Altura. Altura. 10. Menos Menos 10, né? 10. É meio criminoso, né? Você falar altura menos 10, mas aqui é na concepção de variação de espaço, né? Todo mundo entendeu, porque tá pra baixo, tá? Que é final menos inicial, então menos 10 sobre 2. 2 vezes menos 10, menos 20. E menos 20 sobre 2, menos 10. Certinho? Certinho? Agora bora para a outra figura, né? Nossa área 2. Continuou sendo um triângulo, só que agora ele tem uma área maior, né? Quem é a base? Quem é a base? 4, 4 sai de 2 para 6, então é 4, né? Quem é a altura? Quem é a altura? 20. 20, 20 sobre 2. 4 vezes 20? 80. 80. E 80 dividido por 2? 40. 40, né? Quem é A1? Menos A1 10. mais A2 vai ficar menos 10 mais 40. Que dá quanto? Dá quanto? 30. 30? 30. Certo? Então não importa quantas figuras são formadas e se elas estão acima ou abaixo do eixo do tempo. Some tudo que você vai continuar achando a variação do espaço. Beleza? Certo? Todos entenderam isso? Certo. Maravilha. Então vamos seguindo, né? Mas aí eu coloco todos os cálculos tudo bonitinho também no slide, né? No PowerPoint aí. Vou colocar ele daqui a pouco no Classroom, tá bom? E mais uma vez, eu vou chamar a atenção dos quadrantes, né? Nós estamos na cinemática, então, portanto, não existem tempos negativos. Então, a gente não vai trabalhar com os quadrantes 2 e 3, né? Só com os quadrantes 1 e 4, tá bom? E, para fechar, finalmente, né? A discussão sobre a aceleração, né? Mais uma vez, eu vou retornar lá àquela função inicial, né? Onde a gente tinha o 8 menos 6t mais t quadrado, a função que a gente já estava utilizando aí há vários dias, tá certo? Velocidade inicial é menos 6, aceleração é 2, né? A gente já consegue escrever a função da velocidade. E a gente vai fazer algumas análises, né? No caso do gráfico de aceleração, vai ser a análise mais simples que a gente vai ter, né? Porque se o movimento ele é uniformemente variado, a aceleração ela é o quê? A aceleração é o quê? Constante. Constante. A aceleração é constante, né? Então a gente já consegue prever como é que vai ser esse gráfico da aceleração no MUV. Como é que ele tem que ser? Só tenho duas opções. Só tenho duas paralela opções. reta ao Para... eixo Isso, e perfeito. Paralelo ao eixo e do tempo. Mas pode ser como esse paralelo ao eixo do tempo? Pra cima ou pra Pode baixo. ser acima ou pode ser abaixo desse eixo do tempo. Perfeito. Muito bom. Tá certo? Muito bom. Nesse caso aí, nossa aceleração ela é de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, essa reta, ela estaria onde? Essa reta Acima. paralela acima, né? Maravilha. Então, a gente já tinha feito o estudo da velocidade antes, né? E aí, por exemplo, eu faço ali do 0 até o 7, né? A minha velocidade saiu de menos 6 para 8. Portanto, quem é a variação de velocidade? Se sai de menos 6 para 8, quem é a variação de velocidade? Quem é a variação de velocidade? Saiu de menos 6 e foi até 8. Quem é o delta V aí? Entre os instantes 14. 0 e 7, 14. Ok, mas eu coloco isso aí também, tá certo? E aí, a gente vai ter. Nós temos o gráfico, né? Como vocês me disseram, que é uma reta paralela em relação ao eixo do tempo, mas nesse caso, como a aceleração ela é positiva, então está acima do eixo do tempo, né? E mais uma vez, a gente pode também discutir sobre a questão da área. Note que esse gráfico também forma uma figura. Que figura foi essa? Que figura é essa? Retângulo. Vocês me disseram que a variação de velocidade era 14. 14 metros por segundo. Certo? E aí, eu formei uma figura, né? E como é que eu calculo a área do retângulo? Como é que eu calculo a área do Base retângulo? vezes altura. base A vezes área, altura. né? Fez aqui Base a vezes figura, né? altura. Isso, base vezes altura. Quem é a base? Quem é a base? 7. 7. 7. E quem é a altura? 7.
Quem é a 2. altura? 2. 2. E quanto é que é 7 vezes 2? 2. 7 14. vezes... Pronto. 14. Então, em um gráfico de aceleração em função do tempo, a área da figura é numericamente equivalente em relação à variação da velocidade. Cuidado para não confundir. Porque no gráfico da velocidade, a área da figura vai me dar a variação do espaço. Então, tem que ver que gráfico é e o que ele vai resultar. Um gráfico de velocidade em função do tempo, a área me dá a variação do espaço. E num gráfico de aceleração, a área da figura me dá a variação de velocidade. Né? Cuidado para não confundir os conceitos, tá certo? Nesse caso, o meu valor ficou positivo, né? Porque a minha figura está sendo formada acima do eixo do tempo, né? Mas, né, eu coloco os cálculos aí, tudo bonitinho, bem simples, né? Mas também eu posso ter uma situação de uma aceleração negativa, né? Então, a reta vai continuar sendo paralela, mas ela vai estar onde? Ela vai estar onde? Abaixo Abaixo do eixo. do eixo do tempo. Maravilha, abaixo do eixo do tempo. Então, na hora que eu for, né, vou formar a figura, vou vir com a concepção de área do mesmo jeito, né? Só que agora eu saio de menos 4 para menos 18. Então eu tenho uma variação de menos 14, né? Uma variação de velocidade negativa. Então, quando a gente vai formar figura, né, característica desse gráfico de aceleração, eu obtenho um retângulo, né? Nesse caso, pessoal, como a aceleração é constante, só tem duas opções de figuras. Ou vai ser um retângulo ou vai ser um quadrado. Não tem como ser outra coisa, tá bom? No caso aí ficou um retângulo, mas note que essa figura formada ela agora está abaixo do eixo do tempo, né? E aí, como a gente está dizendo que a área é numericamente equivalente à variação da velocidade, né? Então, entre aspas, né? Cometendo um crime com a matemática, a gente teria uma área negativa, porque nós estamos com uma figura construída abaixo do eixo do tempo, perfeito? Mas só que mais uma vez, né? A base 7, a altura menos 2, menos 7, 7 vezes menos 2, menos 14, que era a nossa variação de velocidade. Perfeito? E aí, nós finalmente encerramos, né? Eu falei para vocês que não ia ser rápido, né? Então foram um total de 5 vídeos, cada vídeo em torno de 30 minutos, 30 e poucos minutos, né? E eu coloco algumas considerações aqui, né? Seria como se fosse o resumão, né? Do que é importante dentro dos estudos gráficos de movimento uniformemente variado, levando em consideração que existem 3 tipos de gráfico, né? O gráfico de espaço no tempo, velocidade no tempo e aceleração no tempo, né? E aí, a questão dos pontos, né? Onde, no caso de espaço, né? O ponto onde a parábola toca os eixos, né? Isso tem um significado. No eixo vertical, a posição inicial. No eixo horizontal, são as raízes da função, onde ele passa pela origem, né? A questão do x do verso, y do verso, a questão da inversão do sentido, né? Sai de negativo para positivo e tal. No gráfico de velocidade, se toca o eixo, a velocidade inicial, se toca o eixo do espaço, é a inversão do sentido, a velocidade zero. A área da figura é a variação do espaço. A inclinação dessa reta é o valor da aceleração, né? E assim sucessivamente, né? E no gráfico de aceleração, a área da figura vai me dar a variação de velocidade. E quanto a essa questão de área, né? É só você verificar se isso está sendo formado acima do eixo do tempo ou abaixo do eixo do tempo. O delta, pode ser de espaço ou de velocidade, vai ter um sinal correlacionado com a posição onde essa figura é formada. Se é acima do eixo, positivo. Se é abaixo, negativo. Perfeito? E aí, nós encerramos, né? Finalmente. Vou encerrar aqui a gravação.